Quando soube que Bela estava prestes a se casar, parecia que meu mundo fosse desabar e sente meu coração sendo triturado com um picador de gelo, e quem o empunhava era a própria Bela. Eu estava lá quando ele a deixou, eu cuidei dela, recolhi os cacos que ele deixou para trás. Mas ela não hesitou por um segundo antes de ir salvá-lo. Sanguessuga de uma figa. Eu estava lá, no seu casamento, quando ela me disse que eles iam tentar. E naquele instante eu morri por dentro, pois tinha uma vaga ideia de que ele poderia matá-la apenas tentando. Eu também me lembro do dia em que eles voltaram e do estado que ela estava quando retornou. Lembro do desespero do sanguessuga em vela, morrendo pouco a pouco. Lembro-me de quando a vi naquele dia. Não era mais ela, não mais a minha Bela. Era uma coisa que desmoronava, desfalecia e morria a cada segundo. Mas eu a amava demais para impedi-la de fazer a grande besteira que ela insistia em continuar. Para mim e para todos, é menos para a loira psicopata, aquela coisa era um monstro. E estava matando a Bela, e ela não fazia nada para impedir. Ela simplesmente achou que sobreviveria. A Bela tem dessas coisas, em exagerar e em ser um mártir ambulante. E mesmo eu, que sempre estive ao lado dela, não pude convencê-la. Aí aquela noite, em que tudo aconteceu. Ver aquilo tudo muda a gente por dentro. Ver todo aquele sangue, dor e desespero te muda. Aquela coisa era um monstro para mim. Destruiu qualquer sonho, qualquer chance de um futuro. Destruiu o que eu mais amava no mundo, a Bela. Naquela noite, eu morri diversas vezes. Todas as vezes que ela gritava, chorava e se afogava em seu próprio sangue. Todas as vezes que ela lutava para sobreviver, a minha Bela deixou de existir naquela noite. A minha melhor amiga, minha companheira, meu amor. Tudo o que eu queria era estar junto dela, e aquele monstro acabou com tudo. Assim, em um segundo apenas. Então eu decidi acabar com o que destruiu meus sonhos, e a pessoa que eu mais amei no mundo, na minha vida toda. Quando vi que Bela não existia mais, que era só um corpo numa mesa, sem vida, sem alma, sem emoção, eu sabia, ela não iria voltar mais, simplesmente deixou de existir. E com ela, o meu propósito em continuar vivendo. Poderia não sobreviver também, mas a criatura iria junto comigo, para o inferno. Pois lá havia um lugar com o meu nome, ao lado do nome da coisa, o monstro iria comigo. Assim que deixava o leito de morte dela, eu traçava meu plano. Não havia mais ninguém ali, forte o suficiente, ou com habilidades que eu pudesse me impedir. A loira seria fácil de derrubar, o grandão era forte, mas eu era mais rápido. E conseguiria muito bem correr como o lobo com um bebê, no meio dos dentes. Estava nas escadas. Era agora, e assim que chegasse ao pé da escada, me transformaria, pegava a coisa, e atravessaria o grande vitral da sala. Dali para frente seria fácil, a floresta me ajudaria na fuga. Agora falta pouco, preciso ser sutil para não perceberem o que pretendo. Ali está a loira, fácil, de costas para mim, muito fácil até. É só me preparar, e deixar o tremor tomar conta de mim. Pense nela. Pense na Bela. Ela está morta, lá em cima, e foi essa coisa que a matou. Ah, assim é mais fácil. Onde está a coisa? Preciso de uma mira certeira, e então é só dar o bote. Em um milésimo de segundo, sente meu coração acelerar, até o momento que ele acelerou tanto, que simplesmente entrou em colapso e parou bruscamente. Eu congelei ali no pé da escada, olhando para algo que eu não fazia ideia de que poderia existir algum dia. Quando eu consegui lembrar, em como se respirava, meu coração não voltou a bater. Ele simplesmente explodiu, como uma estrela que explode, quando está para morrer. Exceto que meu coração não morreu naquele segundo. Ele brilhou calmo e certo. Brilhou com calor. E com ele, eu vi algo que nunca havia visto antes. O sol. Mas não era o sol que vemos a cada manhã. Era outro. Era como se o sol lá fora brilhasse com a intensidade de um vagalume. Esse outro sol brilhava mais, esquentava mais, cegava mais e era mais necessário do que o outro. Era o segundo sol, o meu sol. E no meio daquele milésimo de segundo, quando eu morri, explodi, nasci, ceguei e enxerguei novamente. Eu só pude balbuciar a primeira palavra que me veio à cabeça. Resplandecente. Tudo era novo e estranho para mim, ter a necessidade de estar junto dela, em querer seu bem, seu conforto e sua felicidade. Era inexplicável, como se eu não existisse, antes dela existir, como se eu não pudesse respirar antes. Como se toda a minha vida fosse coberta por uma névoa espessa, que cessou com a mera presença dela. Como se o sol não brilhasse, tanto quanto ela. A cada segundo de minha mísera vida, eu queria estar junto dela, olhar para ela, afagar seus cabelos, alisar seu rosto de boneco.
Simplesmente vê-la existindo, brincando, rindo, respirando. O ar que ela respirava era essencial, para ela e para mim também, porque se algum dia ela não existisse mais, eu também deixaria de existir. O propósito em acordar todos os dias e ser quem eu sou estava completamente depositado na simples existência dela. No simples fato de Nessie respirar. Era algo tão forte e tão grande de se sentir que era praticamente impossível de se explicar. Não havia desejo, como de um homem para uma mulher. Era algo a mais, algo mais forte, porém muito mais puro e ingênuo. Era como se minha própria existência fosse presa a Ness, ao simples fato dela existir. O mundo poderia acabar, contando que ela sobrevivesse. Não havia mais Bella, sanguessugas, meu pai, minha família, minha pequena matilha, ou qualquer outro. Havia somente ela, acima de mim, e eu estaria ali, sempre, ao lado dela, torcendo e garantindo que ela fosse feliz, alegre, que sorrisse e que vivesse. O bem-estar dela, sua saúde e sua segurança, era tudo o que eu desejava. Preferia morrer ao vê-la, sofrer de qualquer modo. Mesmo se não houvesse mais ar em meus pulmões, se ela continuasse existindo, para mim bastava manter-me vivo de qualquer forma. Era como um foco constante, um trabalho ou tarefa, a ser seguida de bom gosto, por toda a eternidade. Nada mais importava, a não ser a minha Ness. O que mais me preocupou foi quando a Bella acordou, ela estava mudada. Era uma deles agora, e estava disposto a defender Nessia de qualquer perigo, mesmo se o perigo fosse a própria Bella. Com o tempo as coisas foram caminhando. A Bella estava muito controlada, e Nessie foi crescendo rápido. Quando levei Charlie à casa dos Cullen, ela parecia ter quase 3 meses. Isso era uma coisa que me assustava um pouco. A pequena Nessie crescia a cada dia, e comecei a me preocupar até quando ela cresceria. E quanto tempo isso levaria para acontecer? O Dr. Cullen fazia medições, quase diárias dela, mas não conseguiu determinar exatamente quanto tempo levaria. Mas para mim não importava muito. Ela estava lá, e eu tinha a eternidade para esperar por ela. Mesmo se demorasse 100 anos para ela crescer, eu estaria lá, esperando por ela, pois para mim, ela era o que importava. Eu sabia que um dia ela estaria comigo e nada mais nos separaria, nem o tempo nem a morte. Nada. Isso era engraçado sobre o imprinting. Não importava o quanto tentavam te explicar. Você só entenderia quando acontecesse com você. Estar apaixonado por Bella, como eu estava antes de tudo, não era nada comparado ao que eu sentia quando simplesmente olhava para Nessie. Nem precisava olhar para ela, era só ouvir o seu coração acelerado batendo, sentir seu cheiro de bebê, sentir o calor que seu corpinho emanava, ouvir sua risada ou sentir as mordidas que ela me dava quando ela tinha fome. Ou pelo simples fato de saber que ela existia. Isso me fazia aguentar o cheiro ruim dos sanguessugas, as chatices de Rosalie e os comentários desagradáveis de Lee. Mas Lia não fazia ideia do que era. Só quando ela encontrasse o imprinting dela, quando ela sentisse, ela entenderia. A razão da minha existência estava ali, engatinhando em um dia, e ensaiando passinhos tímidos no outro. E o jeito que ela falava com a gente era maravilhoso, era tudo colorido e cheio de carinho. Ela não fazia ideia do imprinting, e também era nova demais para entender algo tão complexo, mas ela sempre estava comigo, sempre que Bella e Edward deixavam ou desgrudavam dela. Então, certo dia, quando cheguei à casa dos Cullen, encontrei Edward, Bella e Nessie no colo de Rosalie. Na sala, os dois aparentando certa preocupação. Agora faziam 6 meses desde que Nessie havia nascido, e ela aparentava uma criança, de 6 anos agora. Assim que pus meus pés dentro da grande sala, Edward se levantou. Rose, leve Nessie para a cabana e fique lá cuidando dela. Edward, quero ver a cara dele. Vá, Rose. Ele tinha o dom, conseguia intimidar a rainha da beleza como ninguém. Mas não chegava a ter coragem para dar uns bons socos nela. Jacob disse, ele rindo para mim, pare de pensar besteiras. Eu te escuto, lembra? É verdade, eu esqueci. Ele só riu baixo. Então, qual o RP ponto de interrogação? Efen Jake, sente-se aqui do meu lado, chamou Bella. Ela ainda era a Bella, mas mudou muito depois de morrer e virar uma sanguessuga como eles. Por fora ela havia mudado muito, estava mais bonita,
É claro, mas parecia que algo faltava. Não sei, talvez fosse pela cor. Vermelho vivo dos olhos. Jake, chamou Edward interrompendo meus pensamentos de novo. Foi mal. Estou bem aqui. Deus, é que você também cheira mal, e ri. Você também fede, Jacob. Se prefere ficar aí, tudo bem. Havia alguns lapsos da velha Bela quando ela falava daquele J e tu hífen JK e sibilou Edward. Aps. Foi mal. De novo. Então, o que foi? Tomamos uma decisão, disse ele, Bela e eu na verdade. É mesmo? E qual foi? Renesmee precisa estudar, disse Bela, e queremos que ela cresça. Como uma criança normal, Jay. Normal. Disse surpreso, ela pode ser tudo, menos normal. O que vocês pretendem? Colocar ela numa escola comum? Sim, respondeu Edward. Não entendi. Ela só tem 6 meses e eu parece ter 6 anos. Como vão esconder isso? Pensamos em mudanças constantes, disse Bella. Mudanças? Esbravejei, Charlie vai ter um troço se você sumir de novo, Bess. Eu não vou, Jake. Oh, como assim? Pensei. Bella tem que ficar, Jake, continuou Edward. Respondendo ao meu pensamento, ela é jovem, mas é controlada. Como todos sabem, e aqui em Forks, todos estarão de olho nela. Mas então, S.B. e ele e ponto, Ethan, ela irá para outro lugar, continuou ele sem nós. O quê? Gritei, vocês enlouqueceram. O doutor não consegue saber quando ela vai parar de crescer. E vão deixar ela sozinha. Jacob, não seríamos loucos em deixá-la sozinha, e me corta o coração ter de fazer isso. Mas Nessie precisa disso, ela precisa crescer onde não haja. Tudo isso aqui, entende? Eu sacudi minha cabeça tentando assimilar tudo aquilo. Nessie? Sozinha? Onde? Ela não estará sozinha. Rose e Emmett vão com ela. A diaba loira? Sem chance. Jacob, não diga isso. Rose ama Nessie. Sei, disse debochando. Confie em nós, Jacob, continuou Edward, é o melhor para ela. E não queríamos que ela pulasse essa parte da infância. Vocês estão todos loucos, e aonde vão mandá-la? Qualquer um vai desconfiar. Por isso que vão mudar bastante. Jack, me corta o coração, mas eu e Edward decidimos que será bom para ela para conhecer mais do mundo, fora daqui. E aonde vocês pretendem mandá-la? Perguntei, já desistindo de rebater. Alasca, respondeu Edward. O quê? Isso é a milhares de quilômetros daqui. Sabíamos que você seria difícil de entender, continuou ele. Como se eu não tivesse dito nada, mas é pro bem de Nessie. Ela precisa de ao menos a ilusão de uma infância normal. Entender? Disse em tom baixo. Vocês não estão pedindo minha permissão. Ela é minha filha com Bella, disse Edward, nervoso, quisemos te contar antes. Mas não precisamos de sua permissão. Isso seria ridículo. Mas ela e eu. Isso pode existir, Jake, disse Bella, em tom grave, mas não vai ditar o que Nessie vai ou não fazer da vida dela. Não queremos que ela fique presa por isso. Isso. Ela disse que o empreening é isso. Sente meus pelos da nuca se arrepiarem. J.A.K.I. gritou Edward, saia daqui agora. Dei uma olhada aguda em direção a ele e a B e ele apontou. Ethan quando? O mais breve possível. Respondeu Edward ríspido. Eu volto mais tarde para me despedir dela. Achamos melhor você não vir, Jacob. Pode ser difícil para ela. Ela gosta muito de você. Mas não importa, não é. Esbravejei. JCOB. Saia. Agora! Gritou Edward. Eu senti o corpo tremer toda. Saí correndo dali e fui em direção à floresta. E num segundo já era lobo. Mal ouvi minhas roupas rasgando. Já pude ouvir Sad na minha mente. Você tá bem, Jake? Uau! O que foi isso? Então foi evidente que ele viu o filme do que acabara de acontecer. Ela vai embora? Como assim? Eu me concentrei e mostrei a ele. Não tava a fim de falar. Eu sinto muito, Jake. Preciso que você faça uma coisa pra mim. Fala ao grande Alpha. Cala a boca e escuta, é importante. Foi mal. Nessa está na cabana. Vá até lá e peça para levá-la até mim. Quem vai estar lá? A B e ele a ponto de interrogação e não. A rainha da B ele e Cis a ponto.
Pausa ali. É ponto, cara. Ela me dá medo. Não vou não. Você vai, Seth. A voz do Arthur era poderosa. Seth não poderia recuar. Só preciso que você diga que Charlie quer vê-lo lá. E a loira psicopata vai acreditar. Vai. Você consegue. Ela pensa que você confia em e ele aponto. É engraçado. Ela vai me decapitar, isso sim. Vê aí, Seth. Você mente bem. Não vai doer. Faça isso, agora. Vi na mente dele a mudança de rota e acabando ficando mais próxima. Antes dele mudar de forma, ele só pensou: se não voltar em 10 minutos, venha vingar a minha morte. E sumiu. Seth conseguia ser melodramático, às vezes até mais do que Lee. Fui até perto do rio, no lado oeste da propriedade dos Cullen e aguardei. Fiquei sentado atento a qualquer barulho ou pensamento de Seth. Era suicídio pedir isso a ele, mas deixar que Nessie fosse embora, sem ao menos me despedir, era pior do que se arrancassem meus olhos fora da cabeça, com uma colher cega e enferrujada. Cada pensamento sinistro, Jake pensou STH. E então, e pôde ver pelos olhos dele o que se passou, ele batendo na porta e pedindo por Nessie, a loira psicopata. Em seguida, ela colocando Nessie no chão, e Seth voltando a ser lobo e Nessie subindo em suas costas, e a loira azeda só dizendo para não demorar. Ela sacou a coisa toda, sabia? Eu imaginei. Mas por que ela resolveu me ajudar? Não sei, Jake, mas ajudou. Você deve uma e ele aponto. Talvez. Não demorou muito e vi Seth chegando com um pacotinho. Agarrado às suas costas peludas de lobo, ele parou perto e deixou que ela dissesse devagar, e saiu dali. Eu já me despedi, e volto em 10 minutos. Ok. Valeu, Seth. Resolvi ficar como lobo, não seria nada legal poder chorar agora, e também estava sem roupas, e não era legal ficar pelado com ela, pelo menos não pelos próximos 10 anos. Ver aquela peçonha, aquela menininha andando em minha direção me trouxe uma enorme angústia, como se realmente fosse a última vez que eu a veria. E sente meu coração bater pesadamente. Ela veio andando cambaleante, em minha direção, com um lindo sorriso, que mostrava seus dentinhos perfeitos. Sua pequena mãozinha já vinha aberta para mim, sinal claro que ela queria falar alguma coisa. Eu fiquei imóvel vendo aquela criança, que eu amava mais do que minha própria vida, sorrindo e encostando suas mãozinhas no meu pelo com Jacob, ela disse: gosto de você. Eu não podia sorrir, só pude dar uma grande lambida no rosto dela. Como era bom ouvir o som de sua risada. Era como música para mim, me fazia sentir paz. Nessie não falava muito. Acabou se acostumando a mostrar o que sentia ou o que queria. Poucas vezes conseguimos ouvir sua voz com os ouvidos, e não com a mente. Gelado e riu: vai me ver amanhã. Eu simplesmente olhei para baixo. Sabia que ela me entendia. Por quê? Eu não arrisquei olhar em seus olhos. Por que não vai, Jacob? Tornou a perguntar. Eu olhei em seus olhos cor de chocolate e chorei, como o lobo, é claro. Não pode ir, não é? Fiz que sim com a cabeça. Então ela me abraçou forte e me mostrou tudo o que ela viu desde que me conheceu, desde o primeiro momento em que nossos olhares se cruzaram. Mostrou ternura, carinho, amor e admiração que ela sentia por mim. Quando ela me soltou, só me disse mais uma coisa: amo você. E abriu um largo sorriso. Ela disse, com palavras, todas elas, e para mim. 3 segundos depois, Seth entrou na pequena clareira onde estávamos e pediu desculpas. Sinto muito, tempo esgotado, Jakes. Tudo bem, a leve em segurança. E diga a Owsley que eu fico devendo uma ponto, ok, amigão. Seth se abaixou e deixou, nesse subir nas suas costas, ela fez que mandou um beijo para mim, pelo ar. Ah, se eu pudesse sorrir agora, estaria derretendo nesse exato momento. Se eu pudesse chorar, estaria soluçando agora mesmo. Seth ouviu tudo e viu tudo que eu vi, mas foi maduro o suficiente para calar a boca e deixar eu me despedir de Nessie do jeito necessário. Assim que Nessie saiu de vista, tomei posição e soltei o mais longo e triste uivo que, já, havia soltado em toda a minha existência como lobo. Ela te ouve, Jack, eu sei, ela também sente muito. Dê um beijo nela por mim, Seth. E obrigado.
Eu darei. Eu fiquei por uns minutos ali, decidindo. Iria segui-la até o Alasca. Mas e os outros? Edward e Bella me matariam, se descobrissem que eu cheguei a pensar nisso. Eu não tinha mais nenhuma certeza, a partir daquele momento. A minha Nessie não estaria mais por perto, e eu sentia algo estranho no meu peito, como se o coração ou metade dele batesse num lugar vazio, oco. E chorei em meus pensamentos, tendo uma sensação de vazio tomando conta de mim. Algo muito grande mudou, da noite para o dia. Eu não imaginava o que era, mas me deixava angustiado, e eu relutava em pensar na possibilidade de que nunca mais veria Nessie, a minha Nessie.